Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. É verdade, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa na Curiacos TV. É uma alegria de estarmos aqui consigo. Esperemos que você já tenha um dia fantástico, espetacular, tudo a correr bem, sem stress, sem trânsito, sem nada que possa atrapalhar o seu dia. Nós estamos aqui durante uma hora consigo para trazer até si o melhor da tradição, cultura portuguesa e também projetos e temas super interessantes que você só conhece aqui no Manhãs. Exatamente, nós estamos consigo um bocadinho por todo o mundo, através da Curiacos TV, pela internet, chegamos literalmente a qualquer parte do mundo onde você esteja e também estamos no Norte de África, em toda a Europa e também nos nossos canais nacionais, na Novo, na Nós, na Mel e na Vodafone. Sempre com o intuito de conseguir chegar até si e trazer até si uma manhã bastante tranquila, agradável, divertida e, acima de tudo, informativa, não é? Exatamente. Nós temos convidados fantásticos que vêm aqui ao nosso programa, alguns mais do que uma vez, mas é sempre um programa fantástico. E se você quiser cuscar um bocadinho, poderá ir ao YouTube, né? Subscrever no canal da Curiacos TV e vai encontrar também os nossos programas, as nossas entrevistas por completo, ou seja, uma hora completo, para você rever quem é que passou, com quem é que nós tivemos a conversa e com certeza não se vai arrepender. Nós gostamos muito dos convidados que temos tido no nosso programa, não é? Exatamente. Pessoas e também para poderem partilhar, não é? Poderem Exato. partilhar. E também muitas vezes nós passamos, os nossos convidados deixam os contactos dos seus projetos e para você também poder participar. Portanto, quando subscreve o nosso canal tem sempre acesso a essas informações todas que nós deixamos para si, para que você possa estar sempre informado daquilo que se passa aqui no Manhãs na TV. E hoje nós vamos ter um programa espetacular para si, onde nós vamos estar a falar em relação à União de Doentes Fibromialgicos, certo? De Viseu, exato. De Viseu, que já cá estiveram e hoje eles voltam cá mesmo para falar acerca deste tema. Vamos falar sobre a fibromialgia, vamos falar sobre esta situação menos boa que algumas pessoas sofrem destas patologias, mas que nós vamos falar e vamos estar à conversa com quem? Vamos estar a conversa então com Margarida Antunes, com o Miguel Lourenço e com a Vanessa Coelho, que eles estão aqui já à nossa espera para começar o programa. Nós gostamos de ter abordar vários temas no programa e saúde é um dos nossos preferidos, né? Nós gostamos de ter pessoas para explicar certas situações que acontecem e quebrar certos estigmas de certas doenças, certas patologias que pessoas possam ter. Então este programa acredito que vai ser bastante informativo. Se vocês quiserem também, às vezes, sugerir para nós no Manhãs de TV, gostaríamos que vocês abordassem este assunto ou aquele ou aquele outro, assim, às vezes alguns assuntos que não se fala tanto, como por exemplo, quando uma pessoa tem o seu bebê, a sua criança em casa, como é que se chama? Parto em casa. Parto. Sim, é parto, também acho outra palavra. Nós já abordamos isso aqui, pessoas gostaram porque foi um tema diferente. Se vocês querem temas diferentes, falem connosco nas redes sociais, Facebook e Instagram. Exatamente. E sem mais demoras, vamos então passar a conversa com os nossos convidados. Voltamos já. Já estamos de volta. Já estamos. E então temos aqui connosco os nossos convidados, o Miguel, a Vanessa e a Margarida. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Obrigado pelo esforço, porque vocês fizeram uma viagem valente, né, para estar aqui. Vieram desde Viseu para estar aqui connosco. 3 horitas, não é? 3 horas e sair meia. de Viseu tem aquelas rotundas todas, não é? Portanto, primeiro que uma pessoa sai de lá tem que andar ali às voltas. É verdade. Mas é sítio de boa gente. Então, É mais tranquilo lá do que aqui em Lisboa? Sim, muito mais a nível de conduzir. Não é tão estressante como aqui em Lisboa. Boa. Isso é porque não foram ao Porto, que lá tem estradas que uma pessoa... Sim, também já ouvi dizer que no Porto também... Não, eu nasci lá e ainda não entendo muito bem como é que aquilo funciona, portanto, aquilo é complicado. Mas Viseu é terra de boa gente. Sim. E vocês têm a associação, como nós estivemos aqui a falar, a União dos Doentes Fibromialgicos de Viseu, certo? Sim, o Sr. Miguel Lourenço é o presidente. Exatamente. Certo? Aqui a Vanessa é a Relações Públicas, por assim dizer, não é? É o que me apelidam. E a Margarida Antunes? Pois eu também sou colaboradora, faço parte também da direção da associação, desde que nós fundámos a associação em 28 de novembro foi há 4 anos atrás. 4 anos. 2018. Há 4 anos, 2018, sim. Sim. Ok. E faço parte também da direção, porque também sou doente. E pronto. Fibromialgia é algo que por exemplo, é um nome que não é muito comum se ouvir. Para quem está a nos assistir pela primeira vez, o que é que consiste? O que é a fibromialgia? Pronto, a fibromialgia é uma doença crónica em
que nós temos dores difusas pelo corpo todo, que tanto me pode doer um pé, como doer outro pé, como doer qualquer parte do corpo, ou o corpo todo, eu costumo dizer desde a ponta dos cabelos até à ponta dos dedos. Traz outras patologias ou outros sintomas associados, como por exemplo problemas gastrointestinais, de estômago, depressão, que está normalmente associada também, e mesmo que uma pessoa com fibromialgia não tenha depressão antes, mas provavelmente, se não tiver um bom acompanhamento médico e se não conseguir levar uma vida o mais saudável possível e estressante, se não tiver apoio, normalmente uma pessoa acaba por entrar em depressão e está tudo relacionado. Ou seja, uma pessoa com fibromialgia tem dor e fica depressiva, mas está depressiva também ainda fica com mais dor. Então, esta doença é uma doença que é uma doença crónica, uma doença para toda a vida. Nós não vamos morrer de fibromialgia, mas há pessoas que, por acaso, infelizmente, já tiraram a sua própria vida, porque são doenças em que uma pessoa fica incapacitada, depois tiver outras patologias associadas, que normalmente é o que acontece, ficam com outras patologias associadas, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, artrose, se estiver associada à fibromialgia, também tudo depende do grau de dor que a pessoa tenha e do grau de fibromialgia, porque ter dor crónica, e normalmente as pessoas, quando às vezes me perguntam o que é que eu tenho, eu digo que tenho dor crónica, porque dor crónica é um dos sintomas da fibromialgia, mas também é outra doença. Por exemplo, eu tenho dor crónica e tenho fibromialgia. As duas coisas associadas é um bocado parecido. E então eu costumo dizer que tenho dor crónica porque aí as pessoas já compreendem mais facilmente o que é dor crónica, porque a fibromialgia está mais associada, por exemplo, a que uma pessoa se queixa e não se vê, em que é uma doença que não tem um diagnóstico preciso, em que não é detectada por nenhum tipo de exame e não é detectada por nenhum tipo de análise. Porque o corpo não revela nada, inchaço, exatamente. Apesar de eu, por exemplo, como já tenho outras patologias como artroses, hérnias e inflamações nos tendões, eu noto que quando eu tenho mais dor que me incha, mas a fibromialgia por si só isso não acontece. Ou seja, como não é uma coisa que se diagnostique como uma artrite reumatoide, em que tem umas análises que se faz ao sangue e que a partir daí conseguem fazer um diagnóstico. Eu não sou médica, mas claro que uma pessoa sabe, não é? A fibromialgia não tem, é por exclusão de partes, então tem que se fazer uma catrefada de exames, análises, tudo o que possam imaginar para se chegar a um diagnóstico. E então nós temos o nível de sentir mais a dor. E tem tudo a ver também com o nosso sistema nervoso, não é? Que nós sentimos muito mais o nível da dor e somos muito mais sensíveis do que uma pessoa completamente normal que não tem fibromialgia. Nós é como se fosse mesmo o extremo da dor que sentimos diariamente e principalmente se estivermos a passar por alguma situação de stress ou se estivermos mais depressivos. Vai intensificar. Exatamente, vai intensificar o nosso nível de dor, que normalmente quando nós vamos às consultas da dor avaliam-nos numa escala de 0 a 10 e eu posso vos dizer que normalmente a minha escala nunca está a menos de 6 e então ter o 10 e uma pessoa ainda consegue, pronto, o dia a dia ainda vamos dando mais ou menos o jeito, como eu costumo dizer, mas não é fácil, pronto, não é uma doença que se veja, é como a depressão, não é? Nós não temos um braço partido. Normalmente as doenças todas reumáticas, pronto, a fibromialgia está inserida nas doenças reumáticas, nós não vimos, não é? Então a fibromialgia é isso, é uma doença que não se vê, mas sente-se. E às vezes nós não conseguimos explicar muito bem aquilo que sentimos. Sim. O que a Margarida tenta explicar aqui é que neste momento ela está sentada aqui a falar connosco, todos estamos, porque todos somos doentes, todos estamos aqui sentados e todos estamos em dor, uns mais que outros, obviamente, mas neste momento todos nós estamos a sentir dor, o que provavelmente não acontece com vocês porque são saudáveis e não estão a sentir dor no momento. O que acontece é que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso interpreta qualquer
coisinha como uma dor bastante, neste momento, como uma dor só que incomoda, que chateia, pronto. Em casos extremos, como a Margarida falou, quando o nosso lado emocional é mais abalado, o que, por exemplo, a perda de uma moeda se calhar deixava-os um pouco chateados. O que isso provoca em vocês é ficam irritados um bocadinho, dizem uns palavrões e acabou. Connosco não acontece bem assim. A nossa cabeça interpreta como a culpa é nossa, nós fizemos isto, alguma coisa foi errada, e o nosso cérebro causa uma dor enorme no nosso corpo que nos pode levar a uma grande crise. Crises essas que podem durar até semanas. Miguel, qual foi o propósito? Nós já percebemos o que é a fibromialgia, mas qual foi o propósito ao criarem esta associação? Eu criei a associação porque eu, em 2017, fui diagnosticado com a fibromialgia. Tive 3 anos a fazer exames, como a Margarida falou, são precisos muitos exames, até que me diagnosticaram. Muitos não acreditavam porque está mais considerada uma doença de mulheres do que de homens. A percentagem é muito maior em mulheres. O que um doente faz normalmente, vai tentar pesquisar um bocado sobre a doença. E eu fui à procura de associações de doentes. E na altura havia uma associação, que agora já está extinta, e propuseram-me ser o delegado distrital de Viseu. E como essa associação acabou, nós já éramos muitos doentes, já tínhamos vários contactos, fizeram assim, olha, nós não vamos desistir, vamos continuar. E a única maneira de nós termos apoio é tornar-nos uma associação. E assim fizemos, tornámos-nos uma associação e cá estamos. 4 aninhos já de existência, Sim, na verdade, aninhos. para não deixar essas pessoas assim desamparadas. Claro. E, portanto, também estamos aqui também para falar um bocadinho acerca desta associação, saber o que fazem, conhecer um bocadinho melhor, que é para depois lá em casa vocês também partilharem, porque com certeza há outras pessoas que precisam de apoio e irão encontrar aqui também, através desta equipa maravilhosa que está aqui no Manhãs da TV. Quando falamos acerca de fibromialgia, pronto, não tínhamos tanta noção do impacto que isso tem. Pode surgir, algo pode levar uma pessoa a ficar predisposta, por assim dizer, a esse tipo de doença, ou é algo que simplesmente surge sem causa nem motivo específico? Por exemplo, eu sei que no meu caso, e é uma doença que pode aparecer devido a um trauma ocorrente na nossa vida, eu sei no meu caso foi devido a um trauma em que vivi na parte da infância, e que acabou por gerar aqui um embate a nível psicológico que depois se reverteu na minha dor física, e isso está mais que provado. E depois, como também já tinha predisposição para ter outro tipo de doença reumática, não é? Porque agora também me foi diagnosticado recentemente, conforme eu referi, doenças como artroses e hérnias e assim, são tudo doenças também do foro reumático, como uma pessoa já tem mais predisposição, e o nosso cérebro, como a Vanessa há bocado referiu, não consegue ainda regular muito bem o que é controlar uma dor, e então isto passa-se, muitas vezes as pessoas dizem que é psicológico e que é da nossa cabeça. Sim, é realmente da minha cabeça, porque a minha cabeça e o meu cérebro não conseguem acompanhar e mandar uma mensagem positiva muitas vezes para o meu corpo. Então eu magoo-me, dói-me um braço e eu sinto como se eu tivesse partido o braço, e se calhar para uma pessoa normal como vocês já não sentem isso. Então isto tem tudo a ver também, claro que a parte psicológica fica bastante afetada e é a parte principal que regula também o nosso corpo, e vai por aí, sim. Está provado cada vez mais que tem a ver realmente com algo que nós passamos a nível emocional, ou um acidente, ou, por exemplo, fazermos algum tipo de operação que depois vai disputar para nós termos a fibromialgia. É um bocado por aí, tanto que há pessoas que têm outros diagnósticos, primeiro do lúpus, artrite reumatoide, e depois têm o diagnóstico de fibromialgia, porque pronto, lá está. Há aqui um choque entre o que o nosso cérebro devia ser capaz de regular e não consegue. Pronto, é assim um bocado complicado. Sim. Qual é o apoio? Por isso é que
a fibromialgia está um bocado... como é dizer? Está na reumatologia, mas não é bem a reumatologia que devia estar a seguir os doentes com fibromialgia. Devia ser a neurologia. Porque na reumatologia tem doenças que consegue-se ver no corpo. E na neurologia já nos consegue ver melhor o nosso sistema nervoso central, já é mais virado para essa parte. Sim. Na Organização Mundial de Saúde já estão a tentar mudar um bocadinho essas ideias. A fibromialgia já tem um código de doença diferente, que é uma doença primária crónica, antes não era, e assim já vai mudar a percepção que se tem da doença. Só que vai demorar ainda um bocado a acontecer, como sempre, em Portugal. Demora um bocadinho mais. E qual é o apoio que esta associação presta aos doentes? Nós temos protocolos com clínicas, fazemos palestras, temos contactos telefónicos para as pessoas que queiram conversar connosco e vamos tentando fazer as coisas aos poucos, porque infelizmente também não temos muitos apoios. Como em todo lado a fibromialgia, se a gente for a um sítio qualquer pedir um patrocínio, mas nem acreditam em nós, é bem dizer. Mas também há sempre uma forma de as pessoas poderem ajudar, não é? Se as pessoas quiserem ajudar mesmo monetariamente, como é que o podem fazer? Por exemplo, pode ser uma das ajudas que podem prestar a essa associação, não é? Sim, Para conseguir donativos. ajudar. Sim. Como é que o podem fazer? Podem fazer donativos, a gente passa para o IRS, por isso não há problema nenhum. Podem ser nossos sócios, é uma cota de 12 euros por ano, penso que não é nada de extraordinário, e vão-nos ajudando. É pouco, dá para... Não, tem aquela consignação, aquela campanha de consignação do IMI? Não, porque isso são instituições de solidariedade social e nós ainda não estamos considerados com isso. Ok, certíssimo. Quando falamos acerca que isto envolve bastante a mente, o nosso psicológico, há também formas então de minimizar a dor. Por exemplo, se eu estou, como vocês disseram, se eu estou triste, se eu estou em baixo, o meu cérebro automaticamente faz com que o meu corpo reaja de uma forma dolorosa. Então, se eu também estiver a passar por algo que me ajuda a sair um pouco da tristeza, um pouco de trazer coisas que eu gosto de fazer, será que também ajuda a minimizar a dor? Ajuda bastante. Nós também, agora, infelizmente, por causa de estarmos a viver ainda em pandemia, infelizmente, não nos temos reunido presencialmente, mas nós reuníamos-nos presencialmente pelo menos um sábado por mês. Tínhamos o espaço, mas neste momento não temos um espaço físico, porque onde nós estávamos mudou de direção e então a instituição... É uma coisa que eu falo quando vamos falar da palestra. Sim, pronto, não temos o espaço, a instituição infelizmente não nos pode ceder o espaço, mas nós costumávamos nos reunir. Nós vamos começar agora a fazer online terapias de grupo, que será depois marcado posteriormente, colocaremos na nossa página. Temos o telefone conforme o Miguel referiu. Eu, o Miguel e a Vanessa também temos falado ultimamente com pessoas por mensagem, por WhatsApp, por Messenger, para tentar apoiar as pessoas. Recentemente tivemos o contacto de uma senhora que também não tem possibilidades financeiras para procurar o apoio psicológico. Eu também não tenho, mas eu tenho o médico já há mais de 20 anos no centro de saúde. Acima de tudo, eu acho que nós temos que procurar, conforme estava a perguntar, a nossa parte psicológica estar bem. Então, nós, se tivermos possibilidades, devemos procurar o máximo de ajuda que consigamos a nível de ter um profissional de saúde, porque a fibromialgia, nós podemos, a nível de terapêutico, podemos, por exemplo, ter o apoio do médico de família, o apoio do psicólogo, do reumatologista, um fisiatra, um fisioterapeuta, e nós conseguimos sempre fazer uma boa monitorização da nossa doença se nós tivermos estes apoios todos, não é? Depois há certas terapias complementares que nós podemos fazer, por exemplo, a acupuntura, reiki, mindfulness, são tudo essas terapias e esses apoios a ouvir música, fazer algo que nós gostamos, uma caminhada, um passeio, e tentarmos, por exemplo, praticar a nível
de um desporto, algo que nós consigamos fazer, porque não há nenhuma prescrição certa para mim ou para si que tem fibromialgia. Tem a ver com a nossa capacidade, aquilo que nós consigamos. Mas eu acho que o principal de tudo é, por favor, peçam ajuda, seja numa associação, falem com alguém, tentem procurar primeiramente o apoio psicológico, principalmente se forem recém-diagnosticados, e não se deixem ficar isolados nem em casa, porque eu neste momento também sei que estou outra vez com a depressão, acho que ela nunca foi embora e também tenho passado por situações menos boas. Por isso é que eu estou a dizer que se nos acontece alguma coisa, nós normalmente temos sempre tendência a fazer daquilo um bicho de 7 cabeças, mas nós também não fazemos por mal e nós precisamos de ajuda, e nós às vezes esquecemos-nos que nós não conseguimos sozinhos, não é? E que não é vergonha nenhuma nós pedirmos ajuda. E nós, como associação, só podemos dar aquilo que conseguimos, não é? Nós temos a psicóloga, a doutora Daniela Queiroz, que é também nossa amiga, que colabora connosco, mas nós não temos, assim, grandes profissionais que possam dizer que colaboram diariamente na associação. Ainda não temos, não é? Porque há associações que têm, já vi associações que têm médicos que colaboram mesmo diretamente, ainda não temos, mas é só através dos nossos protocolos. Neste momento a única psicóloga que temos é a doutora Daniela, e então se algum profissional de saúde quiser colaborar connosco, nós não temos possibilidades financeiras, mas se quiserem colaborar connosco e serem solidários, nós estamos abertos a sugestões. Margarida, quando nós pensamos, quando um doente tem esta situação, vocês têm conhecimento destes doentes porque eles vão ter convosco ou vêm através do centro de saúde? Como é que esses doentes chegam até vós? Ele normalmente contacta-nos para a nossa página do Facebook. Okay. Porque nós já fizemos um questionário, tentámos pôr um questionário online para sabermos no distrito de Viseu os doentes que havia, para nós conseguirmos ter uma percepção maior. Mas infelizmente não aderiu muitas pessoas, nós também não temos muita expressão nas redes sociais. Mesmo as pessoas de Viseu, muitas não sabem que nós existimos. Sim. Nós já fazemos coisas há muitos anos. Portanto, é uma associação que também tem 4 anos, portanto ainda está a crescer, não é? Sim, e também o facto também de vocês virem à televisão também ajuda também as pessoas a terem esse conhecimento e a também quem tem essa situação a poder procurar, ou mesmo quem tem pessoas que saibam que estão nessa situação para poder aconselhar. Portanto, vocês estão a fazer um trabalho espetacular, não é? Sim, e começa-se de pequenino, não é? As coisas começam de pequenino e vão crescendo, e vocês também já fazem algo espetacular, que é as palestras, Vanessa. Exatamente. Eles já faziam palestras antes de eu começar a estar com eles e outros eventos. Recentemente surgiu-nos o projeto Amar a Vida. O projeto Amar a Vida surge aqui numa tentativa, era para ser só uma palestra, mas que agora se vai tornar um projeto contínuo, com a participação agora também da doutora Daniela. O projeto Amar a Vida era para ser um evento, e foi um evento que infelizmente não teve a adesão que nós queríamos, exatamente por este caso das pessoas não terem tanto conhecimento e nem tanto interesse, na verdade. As pessoas interessam-se por outro tipo de coisas. E este projeto surgiu uma ideia que eu tive, eu estava em conversa com eles iam comemorar o dia 12 de maio, que é o Dia Mundial da Fibromialgia, e não tínhamos nada mesmo planeado a não ser aquele encontro para os doentes. Eu, por acaso, estava a pensar, eu tenho um presidente da junta que é bastante meu amigo, o presidente Fernando Rodrigues, a quem agradecemos imenso, e eu liguei para ele e disse: será que não conseguimos aqui organizar alguma coisa para celebrarmos este dia e também o Dia Mundial da Escrita, que também estava a chegar, dia 23, era logo a seguir, e também não havia nada planeado. E então ele disse: olha, vamos então tentar fazer aqui os dois num. E surgiu o projeto Amar a Vida, da escrita à fibromialgia. Até porque eu descobri a fibromialgia enquanto escrevia, e escrever sempre foi o que me salvou
de várias situações e como a Margarida disse, eu sou escritora, então faria todo o sentido começar por aí esse projeto. Tivemos a participação de vários especialistas e agora, por favor, diz tu os nomes, porque o Igor Barros, que nós temos patrocínio com a Body Lab e ele é fisioterapeuta, é um profissional excelente. Normalmente ele dá aulas de pilates, não só para pessoas com fibromialgia, para pessoas com dor crónica principalmente, e é o que nos interessa é tentar mostrar aos nossos doentes e familiares com fibromialgia, às pessoas que têm dor crónica, que há maneiras de combater a dor. Depois também o Dr. Vítor Miguel, Dr. Marco Vieira, peço desculpa, Marco Vieira, que é um médico acupuntor e com quem nós também temos protocolo lá em Viseu, não é? Na clínica dele. Oriental Med. Sim, Oriental Med. E depois também foi falar a doutora Sandrina Neri, que também é psicóloga e também entrou recentemente em contacto connosco porque também tem uma associação que é a Sala de Ser, que também ajudam pessoas com dor crónica e também trabalham com, por exemplo, com pessoas idosas. É tudo na base, ou seja, a associação delas e a nossa, juntamente, nós tentamos sempre trabalhar tanto na área da solidariedade como na área da autoajuda, tanto para pessoas com dor crónica, como para pessoas com fibromialgia, como na área da demência, como na área de trabalhar com crianças. Isto está tudo relacionado porque a fibromialgia também é uma doença que se diagnostica em crianças e adolescentes, e jovens e cada vez mais. E o Miguel aqui está um bocadinho a testuar, entre aspas, que foi diagnosticado já bastante adulto, mas eu e a Vanessa fomos diagnosticados com 19, ou seja, eu já vou fazer 42, fui diagnosticada com 19 e a Vanessa foi diagnosticada com 19, que é ainda uma jovem, não é? E é muito complicado nós com essa idade conseguirmos lidar com um diagnóstico. E agora? O que é que nós fazemos? E também há crianças e jovens com fibromialgia. Esses profissionais que a Vanessa estava a referir são nossos colaboradores e nós, cada vez que precisamos de ajuda, nós vamos entrar em contacto com eles e temos plena confiança no serviço que eles prestam. E quanto ao projeto, a palestra acabou por correr de uma forma maravilhosa, porque foi capaz de começar com eu a falar de 3 livros de romance, que é os meus livros, e acabar com os nossos testemunhos, ou seja, foi dos meus livros para profissionais de saúde, para acabar com os nossos testemunhos e acabar com uma mensagem muito bonita que é, penso que até fui eu que deixei essa mensagem, sim. Que é que todos nós temos uma alma e mais importante do que conhecer as pessoas e do que ver o exterior da pessoa é conhecer a alma da pessoa. E a nossa alma muitas vezes está um bocadinho partida, está um bocadinho dolorida, mas um abraço ou uma palavra amiga consegue sempre consertar e trazer esse calor que nós precisamos tanto. E que a Margarida estava a dizer de ter 19 anos e ouvir estás doente para a tua vida toda, realmente é complicado. Para mim foi muito complicado. Eu estava na universidade no início, pensei em desistir, não desisti, tirei o meu curso, mas tive de desistir de outras coisas. A minha escrita tem estado muito parada porque eu não consigo escrever como antes. Tem sido realmente complicado. A fibromialgia trouxe-me outras coisas agregadas, como a Margarida explicou. Há pouco tempo, eu tenho 23 anos, quando eu tinha 21, ou seja, há cerca de 2 anos, eu saí do consultório médico depois de ouvir a médica dizer-me que não podia ter filhos. E eu tinha 21 anos. E saber isso com 40 ou com 30 é horrível de qualquer das maneiras, mas com 21 anos chegarem ao pé de ti e dizer tu não vais conseguir ter filhos porque o teu corpo criou isto e não sei o quê. Ou teres que passar por uma operação. Eu passei por uma operação recentemente para tirar um nódulo da mama.
que cresceu bastante, eu continuo com bastantes nódulos e a médica disse-me, eu não te os posso tirar todos porque senão eu vou ter que estar a operar-te constantemente. O teu corpo neste momento está a travar uma batalha contra ti e tu não podes travar uma batalha contra ele, vais ter que deixar. E foi quando eu pensei, foi uma das fases mais complicadas, quando eu pensei, se o teu próprio corpo luta desta maneira contra ti, o que é que sobra para tu viveres? O que é que há? E daí depois surgiu o nome também para esta palestra, que é Amar a Vida, que apesar de todas estas coisas más e apesar de muitas vezes o que nós queremos é deitar e dormir quase que para sempre, nós temos que aprender a amar os pequenos detalhes da vida e acho que é isso que nós fazemos todos os dias. E tentar como ver doentes. também essas pequeninas coisas boas que nos acontecem diariamente, não é? Sim. E que ajudam a nós estarmos mais alegres, mais bem dispostos com a vida e muitas vezes até esquecer, às vezes, alguma situação que nós possamos estar a passar no momento, não é? Olhar sempre pelo lado positivo da vida ajuda-nos bastante, não é? Ajuda-nos em qualquer situação, em qualquer doença, mas acima de tudo também nos ajuda também a nós querermos mais desses momentos bons, não é? E ajuda-nos também a afastar um pouquinho aquilo que não é tão bom, aquilo que, como disse a Vanessa, que está a lutar contra si, não é? Mas quando nós olhamos para uma perspectiva melhor e tentamos encontrar a luz, não é? Ou o sol no meio daquelas nuvens todas negras, não é? Nós descobrimos o raio do sol, o raio que o sol emite, não é? E nós conseguimos aproveitar esse raiozinho de sol que vem até nós e conseguimos tentar, esforçamos para ver as coisas de outra forma, não é? Para que também possam ter também uma qualidade de vida, porque no fundo também esta associação também quer transmitir e também quer dar, ajudar a dar uma melhor qualidade de vida, certo? Sim. Porque nós tentamos, além dos doentes, ajudar os doentes, também tentamos ajudar os familiares e a comunidade. Porque, por exemplo, no Brasil foi feito um questionário aos doentes, o que é que os afetava mais. A primeira coisa era a dor. A segunda coisa é a incompreensão da família e dos amigos. E isso é o que nos tem custado mais. É as pessoas não compreenderem ainda a doença. Porque eu, onde eu trabalhava, infelizmente tive que me despedir, porque já não conseguia trabalhar lá, gozavam comigo, porque é uma doença de mulheres, tu não queres trabalhar, isso é tudo da tua cabeça, e essas coisas todas que nós, os doentes, a maioria deles com fibromialgia ouve. És um preguiçoso. E és um preguiçoso, essas coisas todas. E nós queremos mudar essa perspectiva das coisas. Não temos conseguido ainda porque pronto, como é que se diz? Na vida pública não tem... É só quando é o Dia Mundial da Fibromialgia, pronto, lá aparece qualquer coisa na televisão, ou quando há um famoso que tem fibromialgia, lá falam alguma coisa. De resto, não se ouve mais falar o resto do ano. Daí também o facto de também terem criado estas palestras, não é? Exato. Que creio que o objetivo também é fazê-la mais vezes, não é? Para que vocês também possam chegar a um maior número de pessoas, não é? Espalhar a mensagem e fazer com que as pessoas fiquem mais sensíveis ao caso, não é? Mas já tivemos aqui outras associações em relação a outros casos que dizem que ao início eles tiveram que travar esta batalha, né? Porque havia muito estigma, muito preconceito e não entendiam muito bem, e alguém que teve que pagar o preço para hoje pessoas com outro tipo de doenças poderem serem respeitadas devido a isso. Então, se calhar, nesse momento, vocês podem estar nessa fase. Mas o que é bom é que esta associação também traz a força da união, como mencionou aqui há pouco a Margarida, não é? Sim. Não estão sozinhos e esta associação serve para juntar todas as pessoas que precisam de apoio, e é para isso que vocês estão aqui. Nós temos um vídeo que queremos mostrar num instantinho e voltamos já para continuar a conversa. Ok. Ok? Até já. Até já. Até já.
Já estamos de volta. Vanessa, consegue-nos explicar aquilo que nós estivemos a ver aqui neste vídeo aos nossos telespectadores? O vídeo mostra aqui um pouco do que é a fibromialgia, em várias imagens, explicando muito rapidamente os pontos de dor e tudo mais, para as pessoas tentarem perceber mais facilmente. Depois tem, se não me engano, as outras associações que trabalham em conjunto connosco. E penso que o vídeo, em resumo, é isso. Algumas outras palestras que aconteceram, mas não eram ainda do meu tempo. Portanto, acho que é isso que está lá. Sim, nós temos sempre contacto e parceria com as outras associações. Também estamos sempre em colaboração, porque existem mais 3 associações de fibromialgia. E nós temos parcerias e estamos a trabalhar sempre na união. É sempre nisso que nós nos focamos, porque nós somos a única associação de Viseu, mas depois existe uma associação em Barcelos, existe 2 associações na zona de Lisboa. Nós, a única coisa que nós temos diferente é que nós só estamos em Viseu e as outras associações têm outros pontos noutro país, noutras localidades, ou seja, tem núcleos. Por exemplo, núcleos, por exemplo, em Barcelos, em Braga, e nós não, nós só estamos em Viseu ainda, mas para já conseguimos fazer aquilo que nós nos propusemos, colaboramos em conjunto, fazemos então as palestras. Aquelas fotos é praticamente do princípio até antes da pandemia, até há 2 anos atrás, em que nós colaboramos com as outras associações, fomos a encontros com a PJOF, a associação em que a Joana Vicente, a nossa amiga Joana Vicente, é presidente. Tivemos depois, então, noutra palestra também, em que podemos ver ali o presidente da MIUS, o Ricardo, a Joana e outras pessoas das associações deles e pessoas também da Associação de Pessoas com Dor e da Reuma também, da Associação de Reumatologia de Portugal, em que todos colaboram para o mesmo, não é? Para ajudar as pessoas a lidar com a dor e com dor crónica e conseguir os direitos. E então nós vamos sempre tentando fazer o melhor que conseguimos para que as pessoas não se sintam sozinhas e tentamos sempre pedir às pessoas para que apareçam. Ultimamente não têm aparecido, acho que as pessoas, além da pandemia, têm medo de mostrar que têm fibromialgia. E eu também tenho notado muito isso ultimamente, e principalmente, ultimamente tem que se falado muito na depressão, e as pessoas não falam sobre depressão, nem sobre os seus sentimentos, nem sobre o porquê das pessoas estarem tensas e estressadas, e eu acho que o mais importante é nós continuarmos a focar nisso, sensibilizar as pessoas, consciencializar e mostrar realmente às pessoas que, por nós termos uma doença crónica, nós precisamos realmente de ajuda, não é? Nós temos um grau de incapacidade, apesar de termos muitas capacidades e sermos capazes de alguma coisa, mas nós precisamos de ajuda a nível, por exemplo, laboral, a nível de saúde. Precisávamos de ajuda em tanta coisa, principalmente as crianças e jovens que são diagnosticados com fibromialgia, em terem um atestado médico que os ajudasse, porque eles muitas vezes não podem fazer educação física, que tivessem um nível de avaliação na escola completamente diferente, porque a fibromialgia ataca tanto a nossa parte psicológica, a nossa memória. Eu tenho notado isso porque estou há 1 ano a tirar um curso profissional e é online, e eu já acabei o 12º ano há tantos anos, mas afeta, e a Vanessa sabe que esteve agora recentemente a tirar um curso universitário, afeta tanto a nossa parte psicológica, a nossa parte cognitiva, que nós queríamos ajuda nesse aspecto, que de uma vez por todas a fibromialgia fosse reconhecida como uma doença que é, e que nós não passássemos por mentirosos e que tivéssemos, desde o percurso escolar em que somos diagnosticados com fibromialgia em crianças e jovens, que tivéssemos uma avaliação diferente, em que nós não nos pudéssemos esconder, mas pudéssemos mostrar que também somos capazes e, acima de tudo, nós queremos continuar a viver e queremos sempre mostrar que, apesar de termos dor, nós conseguimos fazer uma vida normal. Só precisamos também não nos deixar levar pela dor. É como uma doença, um cancro, que as pessoas lutam e conseguem sobreviver, não é? Eu tenho familiares em que eu me consigo focar nisso, nos familiares que eu tenho que estão a passar por um cancro e que conseguem vencer,
E eu também vou conseguir, e é isso que eu vos digo, que quem tem dor crónica, quem tem fibromialgia ou outras doenças, a vida continua, mas acima de tudo peçam ajuda. Certíssimo. Voltando um bocadinho atrás no que a Margarida estava a dizer, eu gostava só aqui de deixar... eu tenho uma frase que descreve muito bem o que ela falou sobre a depressão, que é: a depressão é uma coisa séria que pessoas sérias não levam a sério. E isto é tão verdade quanto parece um trocadilho. A depressão é realmente muito séria, a depressão mata mais do que qualquer doença, tem matado mais do que qualquer doença, e as pessoas continuam a não levar a sério, continuam a achar que é uma coisa da nossa cabeça e que vai passar e que só estamos tristes, e às vezes nós nem tristes estamos, às vezes só existimos. E o que a Margarida também se referia é que nós precisamos muito mais de ajuda a nível mesmo do Estado. Nós precisamos ter o nosso índice de incapacidade, porque a nível laboral nós não conseguimos ter que nos insiram num trabalho que nós consigamos fazer. Somos muitas vezes descartados por causa disso. Eu formei-me em 2020, estou desempregada até agora. E quando conseguimos um trabalho que não é adaptado para nós, acabamos por não conseguir fazê-lo e acabamos por ser mandados embora ou forçados a sair, sendo ridicularizados e tudo mais. E a outra coisa que a Margarida falou e que é importantíssimo é usem esta doença ao peito. Eu trago a minha borboleta aqui hoje para dizer isso. Nós não temos de ter vergonha de ter fibromialgia, porque nós estamos a lutar todos os dias. A nossa luta é contínua, a nossa luta merece toda... Devemos ter todo o orgulho daquilo que nós fazemos todos os dias, porque só o facto de levantar da cama, vocês não imaginam a dor que é. E se as pessoas soubessem o quanto custa ter que levantar, ou ter que ir tomar banho, ou ter que pentear o cabelo, que às vezes dói tanto pentear o cabelo, não criticavam tanto. Então, por favor, peçam ajuda, venham ter connosco, venham ter com outra associação, falem com um familiar que vos compreendem, falem com um psicólogo, um psiquiatra, mas falem, porque quanto mais nos calamos, mais dor sentimos. Em relação às próximas palestras, já têm algumas datas agendadas? Nós estamos a pensar no aniversário da associação. Mas é só em novembro, dezembro. Portanto, nós este mês já vamos começar a fazer online as terapias de grupo com a psicóloga Daniela Queiroz. Nós vamos fazer também no dia 18 deste mês uma live sobre a escrita terapêutica com a doutora Daniela Queiroz, que é do nosso projeto do evento, só que infelizmente a doutora Daniela estava doente e não pôde participar no nosso projeto pessoalmente. Então iremos fazer no dia 18 às 18 horas na nossa página do Facebook. Vamos colocar e nós vamos fazer por Zoom. E então depois aí podem seguir os passinhos todos para poderem estar connosco online. Iremos ter mais palestras, mas neste momento não vos consigo dizer uma data nem o tema, porque são coisas que ainda temos que programar, mas já está definida essa, e está definida também para comemorar a comemoração dos 4 anos da associação em novembro. Nós fazemos o aniversário a 28, mas vamos fazer no fim de semana a seguir, que será no primeiro fim de semana de dezembro. Iremos ter um convívio e palestras também, iremos fazendo durante o resto do ano. No projeto, sim. E depois nós avisaremos e também teremos todo o gosto em vos passar essa mensagem para vocês também nos ajudarem e ficarem também, não é, a conhecer realmente o nosso trabalho ainda mais. E se quiserem ir a Viseu e juntarem-se a nós. E juntarem-se a nós também estão desde já convidados e pronto, é isto. Se os profissionais de saúde que nos estiverem a ouvir quiserem fazer parte ou ajudar de alguma forma a associação, podem entrar em contacto convosco. Sim. Podem e devem entrar em contacto connosco, que temos só a doutora Daniela Queiroz que trabalha diretamente mais connosco. Não temos ainda nenhum médico
que colabora mesmo diretamente com a associação, um médico reumatologista, ou neurologista, ou psiquiatra, principalmente um médico reumatologista e neurologista que consiga fazer o diagnóstico da fibromialgia, porque normalmente só esses médicos é que podem fazer o diagnóstico, além do médico de família, mas são profissionais mais aptos para fazer o diagnóstico destas doenças, não é tão complicadas de se diagnosticar, e nós gostaríamos realmente de ter a ajuda e o apoio para trabalharem solidariamente connosco, uma vez que nós não temos capacidade financeira, senão já teríamos contactado algum profissional, então pedimos, por favor, o apoio. Quando as pessoas nos contactam e pedem ajuda, nós damos sempre o contacto dos médicos que já nos atenderam e que nós conhecemos, e que recomendamos, que são médicos de confiança, porque claro que nós sabemos, e vocês também já devem ter ouvido falar, que nem todos os médicos aceitam a fibromialgia, acreditam, e nem todos os médicos podem fazer então um diagnóstico, não é? E nós tentamos sempre arranjar o médico de acordo com aquilo que a pessoa procura. Se a pessoa precisar de um psicólogo, nós damos o contacto do psicólogo que nós achamos adequado, ou ao psiquiatra, ou ao reumatologista, ou mesmo médico de família, um profissional que trabalha na área da saúde, e nós damos sempre o contacto. Mas não temos assim, a não ser a doutora Daniela, ninguém que colabora mesmo diretamente, só as clínicas com quem temos protocolo, que também confiamos, mas a pergunta que fizeram, não temos, para já. Eu só queria dizer uma coisa, como a Margarida disse, muitos médicos ainda não acreditam. Em Portugal, em 2015, foi levada a fibromialgia à Assembleia da República. Foram votadas umas recomendações, só recomendações, mais nada, nas juntas médicas estarem vários especialistas para nos poderem ver. Foi a Direção-Geral de Saúde teve que fazer uma norma, porque nós ouvimos muitos doentes dizer, olha, fomos ao médico e o médico não acredita na doença, diz que isto é tudo da minha cabeça. Quando disserem isso, essa norma da Direção-Geral de Saúde, o doente pode fazer queixa desse médico. Ele pode não acreditar, mas não pode dizer isso a um doente. E com esta norma estamos mais protegidos. E além devido a essa norma, como a Margarida disse, antes no médico de família não diagnosticava fibromialgia. Agora há um questionário que eles têm, e dependendo das respostas, eles podem diagnosticar a fibromialgia. São umas pequenas vitórias. Sim, claro. Sim. Mas é assim aos pouquinhos que se vai conseguindo, não é? Claro, porque é muito fácil de falarmos de uma doença que se vê. Uma doença que não se vê, muitas vezes não é tão fácil, porque como não se vê, pronto, as pessoas não acreditam, têm outras formas de ver e acreditam noutras coisas. Portanto, vocês estão a fazer um percurso muito bom, 4 anos. Muita coragem. Muita coragem, sim, e com coisas espetaculares que vocês estão a fazer, não só em vós, mas também na vida de todos aqueles que vão e entram em contato convosco e estão convosco. Portanto, dão esperança, dão alegria, transmitem o amor, portanto, e isso é muito importante, não é? Sim, sem dúvida. A união, a alegria, como referem e bem, nós não nos podemos deixar abater e abalar, por mais que uma depressão nos afete, ou por mais que tenhamos dor, não nos podemos deixar abater, e temos sempre que levar a vida com esperança e ter sempre fé. E pronto, uma fé seja em Deus, seja em algo, mas não desistam e tenham sempre esperança. E acreditem sempre que vale a pena a vida e vale a pena nós lutarmos por a nossa felicidade, pelo nosso bem-estar e acima de tudo, como é uma doença que não se vê, como tantas outras que não se vêem, nós somos desacreditados. Até nós duvidamos, às vezes, até se temos alguma doença. Mas acima de tudo o que nós pedimos é não desistam. E se alguém vos disser, tu tens essa doença, mas agora estás bem, conforme uma vez já me disseram, porque eu estava a dançar numa festa, nós também não podemos viver todos amarrados, e mesmo que eu tenha uma dor, eu vou dançar. Eu posso só amanhã quase não me conseguir mexer, mas vou dançar, porque isso faz bem. Mexe com a nossa parte cerebral, as endorfinas, dá-nos uma boa sensação,
não é? Virmos aqui falar com vocês também é bom, porque nós estamos felizes porque estamos a dar voz e estamos a ter ajuda, não é? E fazermos uma palestra, um evento é sempre bom, uma festa, conviver, partilhar, acima de tudo, as nossas experiências, a nossa dor, é também uma terapia. Claro. O Miguel tem uma noção de quantas pessoas é que já passaram pela associação, pessoas que vocês conseguiram acompanhar e ajudar? Sim, uma noção? No princípio, tínhamos à volta de 40, 50 pessoas. Depois, infelizmente, como nós também não conseguimos muitos apoios, as pessoas também se vão afastando. Pronto, veem que a gente também não lhes dá bem o que elas querem, não é? Elas querem mais, nós também não podemos dar, só damos o que conseguimos e pronto, e vamos fazendo aos bocados. E recordar os contactos com que podem entrar em contato, quais são os contactos que podem entrar para falar convosco. Eu acho que basta entrarem na nossa página do Facebook sim. e estão lá todos os contactos, é mais fácil Que assim. União de Fibromialgicos. Sim, União de Fibromialgicos de Viseu. Depois temos uniãofibromialgicos.weebly.com, que é o nosso site. E depois, além da União de Fibromialgicos de Viseu, a página, temos um grupo privado em que falamos. E depois lá tem os devidos contactos que podem nos contactar por telefone e serão bem recebidos e pronto, nós, só para dizer aqui que nós sem sócios e sem pessoas nós não conseguimos sobreviver e não vos conseguimos ajudar. Eu não estou aqui a falar por uma questão de dinheiro, porque 12 euros por cada pessoa não é uma fortuna. Mas o ano passado nós só tivemos 2 ou 3 pessoas a pagar cotas, quando nós já tivemos mais de 50 pessoas a pagar cotas. E quando nós fazemos palestras, nós pedimos, por favor, para as pessoas virem ter connosco, porque nós queremos sentir que estamos a ajudar e que somos ajudados. Nós não queremos só likes no Facebook, nós queremos as pessoas e queremos ajudar as pessoas. Acrescentar a esses contactos, podem consultar o meu Instagram pessoal, porque eu faço... normalmente eu faço stories e compartilho a minha vida, o meu dia-a-dia enquanto doente fibromialgica e também falo dos meus livros lá. Portanto, é @vancoelho, com 2 Os, 18. Ok, muito obrigado. Nós vamos ter mesmo de terminar o nosso programa. Sim, temos esta oferta para vocês. Muito obrigada pelo convite, é só um miminho. Muito obrigado. Muito obrigada pelo vosso convite mais uma vez, por nos ajudarem. É nós sempre é que agradecemos. bom. E vocês estão convidados a vir cá uma próxima vez, está bem? Está bem, muito obrigada. Quando sentirem que querem vir cá novamente para falarmos acerca de fibromialgia, como é que está a associação, vocês estão convidados a estar connosco. Está bem, muito obrigada por tudo. Obrigada. Nós também agradecemos pela vossa participação no programa. Já sabe que contamos com mais convidados no próximo Manhãs de TV. Tchau, tchau. Até lá. Até lá, um bom dia.